Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareça a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos encarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco no presídio da nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Revestiram-se de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. Marcos, capítulo 15, versículo 17. Quase incrível o grau da invigilância da maioria dos discípulos do Evangelho na atualidade, ansiosos pela coroa dos triunfos mundanos. Desde longo tempo, as igrejas do cristianismo returbado se comprazem nos grandes espetáculos, através de enormes demonstrações de força política. É forçoso reconhecer que grande número das agremiações espiritistas cristãs, ainda tão recentes no mundo, tendem às mesmas inclinações. Individualmente, os prosélitos pretendem o bem-estar, o caminho sem obstáculos, as considerações honrosas do mundo, o respeito de todos, o fiel reconhecimento dos elevados princípios que esposaram na vida, por parte dos estranhos. Quando essa bagagem de facilidades não os bafeja no serviço edificante, sentem-se perseguidos, contrariados, destituosos. Mas, e o Cristo? Não bastaria o quadro da coroa de espinhos para atenuar-nos a inquietação? Naturalmente que o Mestre trazia consigo a coroa da vida. Entretanto, não quis perder a oportunidade de revelar que a coroa da terra ainda é de espinhos, de sofrimento e trabalho incessante para os que desejam escalar a montanha da ressurreição divina. Ao tempo em que o Senhor inaugurou a boa nova entre os homens, os romanos coroavam-se de rosas, mas, negando-nos a sublime missão, Jesus dava-nos a entender que seus discípulos fiéis deveriam contar com distintivos de outra natureza. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. E venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida, dai-me força para suportá-las sem murmurar, afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho capaz de impedir-os perceber e confessá-los a Deus. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que
que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que Ele possa dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária, Senhor. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças. Boa noite. O som está bom. Então, analisando a continuidade do nosso estudo, o amigo faz o seguinte comentário a respeito da obsessão no movimento espírita. Temos visto que as trevas trabalham de modo bem estruturado e bem planejado. São inteligências muito astutas, mas falta o principal, que é a elevação moral, e é o sentimento de amor que gera a completude do ser. São trabalhos bem elaborados, apoiados em nossas tendências inferiores, nunca criando nada em nós, mas usando nossas falhas, agindo individualmente, nos desviando dos compromissos espirituais e agindo também no coletivo, fazendo com que o movimento espírita permaneça distanciado da doutrina espírita. São muitos os centros espíritas, antes bem estruturados, que caíram na superficialização. Isso aqui que ele fala aqui, são muitos centros espíritas antes bem estruturados, que caíram na superficialização. Eu gostaria de dizer que a casa espírita onde eu comecei a ser estruturado e orientado, hoje em dia caiu na superficialização. E a gente fica muito entristecido isso, sabe? Às vezes que eu tenho a oportunidade de ir lá na minha cidade, eu passo por lá. E lembro como aquilo tudo era bonito, sabe? Muito simples, muito humilde, mas muito bonito, muito verdadeiro e de muito respeito. Mas as coisas são desse jeito. Se você não manter uma vigilância constante, eu estou falando constante, a coisa desgringola. Tem uma mensagem de Kardec na Revista Espírita, na Viagem Espírita de 1862, e que ele faz uma comparação muito bonita. Ele diz que uma pessoa obsidiada é como se tivesse uma fruta podre no meio das outras. Se não for lá e você retirar aquilo, as outras ficarão todas apodrecidas também. Ele fala linguagens muito assim, incisivas. Ele fala que a pessoa obsidiada é como se tivesse uma raposa no meio do galinheiro. Todas serão devoradas por ela. Então, são imagens que Kardec traz para a gente que são muito marcantes. E eu faço questão de dizer essas imagens para vocês, porque é a documentação dele que está aí para todo mundo ver. Para depois, quando a gente lê isso aqui, achar que isso é bobagem. Mas esse tipo de obsessão é qual? Aquela obsessão simples ou a mais chega a ser quase subjugação? A obsessão simples é difícil a gente ficar imune a isso, né? A obsessão que mais causa estrago,
sutil. É a fascinação. Não, mas assim, para deixar um centro assim, O centro é a É fascinação. fascinação. É a fascinação. É coletiva. Exato, a ideia coletiva. É isso que a gente tem que ter cuidado, sabe? Porque na subjugação, quando ela acontece, ela fere os olhos. Outra pessoa, você vai conhecer uma pessoa subjugada, pelos absurdos que acontecem com ela e pelas doenças que ela apresenta do ponto de vista físico. A obsessão simples, sutil, ela é simples, sutil e ela pode levar aquela pessoa a padecer e ela não querer enxergar, mas os outros que estão junto enxergam. E a obsessão sutil, a gente já viu aqui, ela visa mais o prejuízo da pessoa. Ela mina a pessoa, que é isso aqui que ele fala, agindo individualmente. Quando ela quer o coletivo, ela fascina. E fascinando, ele leva os outros, ele perturba tudo. Os espíritos que padecem desse quadro de fascinação, ele leva pessoas que a gente chama de espíritos exaltados. É muito complicado. Tem um centro, não vou falar qual, nem onde, não importa. Um médium, ele tem a capacidade médica, encarnado, de conseguir mentalizar um desencarnado, saber o plano espiritual dele, falar com os familiares. Fala a condição dele no plano espiritual. Não falar a condição, falar que ele vai reencarnar assim, assado. Não, essa premonição, essas coisas, sai disso. Isso não. Olha, Plano espiritual, deixa eu te cada falar. um que vai encarnar é individual, né? O espiritualidade jamais vai falar. Entenda que a premonição, por isso que é bom a gente estudar o livro dos Espíritos. Eu falei para vocês que a premonição é um tipo de vidência do amanhã. Se a vidência do hoje já é muito complicada e depende de cada um, você imagina você querer ver algo que vai acontecer amanhã, que o amanhã só pertence a Deus. Pelo amor de Deus, não vão atrás disso. Eu falei para a pessoa. Se tiver, eu falo sempre para vocês, a gente tem que cuidar bem do nosso aqui e agora. Sabe? O amanhã vai depender do que eu estou fazendo hoje. Entende? São várias possibilidades que existem no amanhã da gente. Várias, inúmeras. Entende? A gente tem realmente um plano existencial, mas esse plano existencial raramente, muito raramente, é cumprido por nós. A pessoa que cumpre esse plano existencial é aquela que o André Luiz descreve no livro Missionário da Luz, que ele chama de completista. Veja o que ele fala dos completistas. É uma raridade das raridades. Alguns fazem 60%, outros isso não faz muito, né? Outros 40%, outros 20%, é do jeito que estava escrito. O que me assustou nesse caso aí foi uma pessoa desencarnada, falou para a pessoa que está aqui encarnada, pensando nesse desencarnado, como é que vai dar, e chegou essa informação. Eu só falei assim para a pessoa, assim, essa informação que você recebeu, te deixou como? Fiquei preocupado, minha mãe merecia tudo isso. Isso é espiritualidade. Eu falei assim, tá vendo? Você acha que a Não espiritualidade superior vai querer, sabendo que você é perturbado, você chega uma notícia dessa? existe. Não vai atrás disso não. Isso é para espírito inferior. Espírito de ordem superior, ele não faz jamais esse tipo de comentário. Isso é renomado nesse caso. Então, deixa isso para lá. Entendeu? Se a pessoa quiser acreditar, acredita. Não se mete no meio disso. Doutrinariamente é possível Ordinariamente, saber o plano de encarnação de um desencarnado? isso aí, existe uma mediunidade a respeito disso. No livro dos Mensageiros, tem um caso lá, que eu não esqueci o nome do eu falei esse comentário aqui há uns dias atrás, em que ele foi preparado no nosso lar e reencarnou com essa finalidade de ter a faculdade de ver o que aconteceu com as pessoas do passado e para poder ajudá-las a vencer as dificuldades do hoje. Do passado, né? Do passado. E o que é que acontece com ele? Do futuro não tem como. E o que é que acontece com ele? Ele se encanta com aquela faculdade, ele reconhece quem foi ele na encarnação anterior, relembra da vida dele, começa a ver os amigos que estavam perto dele, entende? E esses amigos, o relacionamento que teve em vidas passadas,
Ele começa a compreender a lei de causa e efeito e fica mergulhado nisso. Em vez de ajudar as pessoas, ele fica só bisbilhotando no mundo espiritual. E quando termina a sua vida, ele termina caindo nas mãos precoces e fica com um transtorno mental muito grave. Durante o próprio diálogo que ele está tendo com o André Luiz, ele entra em crise, vendo coisas do passado que ficaram fora da mente dele. Então, não vamos atrás dessas coisas. Não vamos. A vidência é uma das faculdades mais difíceis de se trabalhar. E a pessoa que tem evidência, ela tem que ter o bom senso de saber ficar calada. Eu acho que a maior prudência é essa. Tem um relato, deixa eu ver se eu me lembro, eu acho que é um comentário de André, mas eu não estou me lembrando qual é o livro dele agora. Mas ele chega a comentar que entre os melhores videntes que existiram já na Terra, os melhores, não chega a haver nem 20% do que a realidade permitiria que eles vissem. Pela limitação que dá o nosso cérebro. Eu já falei isso com vocês e nunca é demais falar isso. Quando você for ver o livro No Mundo Maior de André Luiz, ele fala que o cérebro perispiritual da gente, que é onde está a parte em que a alma, o espírito se exterioriza no mundo espiritual, ele tem um desenvolvimento muito além do nosso cérebro. Ele explica que são apenas pontos de contato que existem entre o cérebro perispiritual e o cérebro orgânico nosso. E é como eu já dei aqueles exemplos. Do ponto de vista do cérebro perispiritual, você enxerga por todo o seu corpo espiritual. Aqui a gente só enxerga pela visão. Então, esses pontos de contato são muito limitados. O nosso cérebro físico não tem condição de saber, enxergar, ouvir tudo que o nosso cérebro espiritual tem. Então a dificuldade que a gente tem é imensa a respeito de saber avaliar a evidência. Se um espírito chegar aqui, quiser provocar um fenômeno de evidência em 3 médios diferentes, serão 3 comunicações diferentes que você vai escutar. Porque cada um vai falar de acordo com o seu patrimônio intelectual, de acordo com o seu conhecimento de mundo espiritual. E cada um vai ter seu conhecimento mais superficial ou mais profundo. Entende? Então é muito delicado isso. Então você vê o médico dizendo, eu vi isso, assim, assim, assim. Ele viu. Agora, o que é que ele viu? O que é que ele viu? Será que ele viu algo que diz respeito ao presente? Será que ele viu algo que diz respeito ao passado? Será que ele viu algo que diz respeito ao futuro? Será que ele viu algo que diz respeito a alguém que está pensando? Então, é extremamente difícil. E o pior é que a maioria dos médios, me desculpe se eu vou usar um termo muito grave, eles padecem de um orgulho muito grande. Se você chegar para fazer uma análise de um fenômeno de evidência, aquela pessoa que você vai estar analisando, ela vai se sentir incomodada. Entendeu? Ele acha que porque ele viu, é aquilo. Ele acha que porque ele escutou alguma coisa, vai ser aquilo. E não é bem assim a coisa. A gente vai ver, vai escutar, de acordo com o nosso patrimônio. E isso é importante você saber. Porque é como a gente está vendo aqui, temos visto na Terra, trabalha de modo bem estruturado e bem planejado. Ele pega um ponto falho de um médico, que termina sendo envaidecido por suas qualidades, ele leva a pessoa à fase de fascinação, mas ligeirinho. Mas é ligeirinho, sabe? Uma das coisas que eu mais aprendi, quando eu comecei a participar de reunião mediúnica, é que a reunião mediúnica ela tem que ter uma avaliação de tudo. É por isso que as reuniões que a gente faz aqui, eu gravo tudo e dou para todo mundo. Entende? E eu gostaria que todo mundo falasse alguma coisa. Entende? Porque vai fazer parte de aprendizagem para todos. É sempre desse jeito. Quando a gente está muito evoluído, eu conheci um médico lá, ele psicografava. E ele psicografou um livro muito interessante e ele mandou para a FEB analisar. A FEB analisou e disse, olha,
Você esquece esse livro, porque de fenômeno mediúnico e de princípio doutrinário que tem aqui, não passa de 10%. Rapaz, esse cara ficou muito ofendido. Ele ficou muito ofendido mesmo. E ele veio perguntar o que é que eu achava. Eu comecei a rir dele. Eu não peguei ser orgulhoso. Aí foi uma equipe que analisou. Uma pessoa que está capacitada para isso. Você está certo, está se envaidecendo com você mesmo. E você agindo desse jeito já mostra que a tua qualidade diante da doutrina é questionada. Porque você não aceita ter a capacidade de análise dos outros. Depois ele começou a entender, até nós ficando amigos. Então, você trabalhar dentro da doutrina espírita, você é como Kardec diz, o espírito ele tem que ser racional. Ele tem que analisar tudo, medir tudo, pesar tudo, com frieza das emoções. Eu trouxe uma mensagem para vocês, os espíritos de Kardec, porque eu falei para vocês, que ele fala lá, a caridade não exclui a prudência e o bom senso. Não analisa o que é isso. Porque a gente vê os espíritos tudo falando de boca cheia dessa palavra caridade, sabe? Por quê? Porque ele sabe que fora da caridade não tem salvação. Então a caridade para ele é a caridade. Não exclui nem o bom senso e nem a prudência. Então, vê se você está agindo com prudência no que você está fazendo e que você diz que é caridade. Vê se você está agindo com bom senso. Senso crítico seu. E você diz que isso é caridade. Por que Kardec falou isso? Porque se você não agir com bom senso e com prudência, você está aqui, ó. Está nas trevas, meu filho. Deus ajuda os filhos que trabalham. E não aqueles que se limitam a pedir. Ou se envaidecem com as coisas. Não. A inteligência é um patrimônio individual de cada um. E ele é prioritário em tudo. Em tudo. A inteligência foi o meio que Deus deu para os seus filhos para evoluir e chegar até o coração dele. Por isso que a caridade, que é o coração do Criador, não vai excluir nem o bom senso e a prudência, que está na inteligência de cada um. Tenha critério. Pense e analise. Se tiver difícil, conversa com os outros. Abre uma possibilidade da ideia dos outros e nutrir a tua ideia. Porque quando você não abre isso, você está sendo orgulhoso e vaidoso. E não interessa quem for. Se é o presidente da casa, isso é quem entrega folhinha para os outros. É orgulhoso e vaidoso e ponto. E é como eu falo para vocês. Se você deixar isso acontecer, vai contaminar todos, porque vai gerar uma confusão tremenda dentro da casa espírita. Então, isso que ele fala aqui tem muito critério. Temos visto que as trevas trabalham de modo estruturado e planejado. Você sabe o que é estruturar uma coisa? É você se aprofundar naquilo que você está fazendo, analisando todas as possibilidades que tem de erro e de acerto. E eles fazem isso sem envolvimento afetivo nenhum. Porque a única coisa que eles querem é destruir. É só isso. Então eles analisam com critério. Entende? Para fazer de tudo para que seus planos dêem certo. São desse jeito. E todos nós estamos aqui mergulhados no meio deles desse jeito. Aquele que acha que não tem a influência negativa em si, já está por si só fascinado. E isso é grave. Isso é grave. Kardec foi muito taxativo no Livro dos Espíritos, quando ele disse a atmosfera espiritual que nos envolve. Está lá o resumo, eu já falei isso, e nunca é demais falar. O anjo da guarda sempre superior, sempre bom. O espírito familiar superior, bom, mas não tão elevado quanto o anjo da guarda. Mas trabalha a serviço dele. Você tem um exemplo, por exemplo, no livro
Moração em dois mundos, não. Entre o céu e a terra, que é o caso da Odília, né? A Odília, que era obsessora, depois se tornou um espírito familiar. Tudo que acontecia, ela ia pedir orientação para o Clarence. Depois vem os espíritos simpáticos, que são tão ruins e tão bons quanto nós. Se eu sou orgulhoso, todo mundo é. Eu não conheço ninguém que não tenha orgulho aqui na Terra, né? Planeta de expiação, você dizer que não tem orgulho, meu, então é bom, hein? É bom. Então, esse simpático, ele é tão orgulhoso, tão vaidoso, tão bom e tão ruim quanto eu. E depois tem os inferiores. Todos nós estamos aí no meio disso. Se nessa vida, que é dessa vida, a gente já tem desafeto e muitas vezes adversidades criadas por pessoas que a gente conviveu, você imagina das vidas passadas quantas a gente não tem. Mas pode falar. Sim, essa questão veio para mim essa semana, foi nossa, a gente está estudando isso lá, é de uma casa espírita acontecendo e ele comanda tudo de lá. Aí uma outra pergunta, por exemplo, a pessoa que veio me perguntar é católica fervorosa de carteirinha, amizade até com o padre. Ela falou, mas eu sou ignorante do que eu estou perguntando para você. Eu falei assim, também sou tão ignorante quanto você. Ignorância a gente não tem um conhecimento pleno. Agora aqui eu vou te falar, que eu sempre falei. O espiritualidade superior te conhecendo, sabendo dessa aflição sua, você está correndo atrás de saber como é que está a pessoa que está desencarnada lá do outro lado. Se estiver mal, você acha que isso vai chegar essa notícia para você? Não vai fazer nada de bom. O médium tem que ter essa prudência, né? Se o médium fala, não, se a pessoa vem aflita e ele fala, não, ela está passando um pau no sucata, tem que orar bastante, é normal? Mas isso, eu te falo, você não precisa me falar nada da casa, fala da vossa aqui. Porque quando eu cheguei aqui, daí tomava passe, eu dizia, olha, eu estou vendo o teu obsessor aqui do teu lado, falando isso, assim, aquilo outro. Era assim que funcionava aqui. Eu achei que não vai vir, quem sabe disso aí. Durante o passe. Muitas vezes chegava, fazia atendimento fraterno aqui, o Juninho correu aqui e fazia um cotovelo. Recebia a entidade e ficava lá, ó, batendo boca. Tudo. Foi um roubo para parar de fazer isso. Entendeu? A entidade falava, 1000 propérios para a pessoa que estava lá. E ele chegava perturbado, saía mais perturbado ainda. Porque ele ia ver aquele espírito lá, falando que eu vou destruir, eu vou te matar, eu vou acabar, porque você fez isso, aquilo outro, que vem lá, ó. Não precisa ir na casa, vamos na nossa casa. Porque isso aqui que eu falei para vocês, que ele fala aqui embaixo, isso é um fato. Se você não trabalhar com disciplina, com bom senso e com prudência, é o que vai acontecer. Porque, como está falando aqui, eles são estruturados e são bem planejados. Eles sabem onde está o nosso tendão de Aquiles. Para você ter uma noção, quando eles querem perturbar alguém que está tendo algum destaque, eles não vão bater de frente com esse alguém. Vão lá ver a ficha de cada um, onde nasceu, qual era a diversidade, quem são os inimigos, entende? Quem é que tem vínculo afetivo que quer destruir essa peça? Vai lá que a gente dá toda a força do mundo, o que você quiser. Você quer quantos trabalhadores da espiritualidade virou? Quer 10, 15, 20? Então toda a energia. Vai lá e acaba. É assim que funciona. Vê o que o Divaldo falou na entrevista que ele dá de 2004? Sua esposa colocou lá. É assim que funciona a coisa. O que aconteceu com o Divaldo no começo da carreira? Qual foi a maior obsessão dele? Aquele máscara de ferro. Foi o quê? 40 anos. 40 anos. Então muitas vezes as pessoas acham que eu sou espírita, estou bem na fita. Não. Você está bem em matéria de aprendizagem para você lutar, trabalhar, vencer suas dificuldades. Você tem a capacidade de ter mais lucidez, porque você consegue ver melhor o mundo espiritual do que as outras religiosidades. Só isso. E como Jesus falou, aqui muito foi dado, muito será pedido, então te cuide e fique esperto. Porque se for muito dado para você, você tem condição de fazer, então vá lá e faça. Não deixe a treva tomar conta de você, nem entrar no seu coração, nem lhe perturbar. Porque eles vão fazer de tudo para isso. É assim que funciona. Você está aqui, é estruturado, é planejado. São inteligências astutas.
capacidade de raciocínio com profundidade, Então, com conhecimento. não é errado a comunicação, a gente agir de forma pensada, fria mesmo. Mas é o que Kardec pede, está lá no livro dos médios. Não haja com a emoção, haja com a frieza do raciocínio. Use o bom senso. Não deixe a emoção tomar conta de você. Se você deixar, você dança, porque nós estamos começando. Todo mundo sabe, a humanidade evoluiu muito do ponto de vista intelectual e do ponto de vista moral. Não fala isso? Então você é isso. Intelectual está aqui, moral, você está aqui, meu. E se você for agir pelo moral, você vai desprezar o bom senso, a prudência e vai deixar a emoção tomar conta da sua vida. Ah, mas porque eu amo a doutrina, eu amo. Não tem isso não. Quem ama, trabalha. Quem mostra para o trabalho. Não. Fala da boca para fora. Não é da boca para fora. Deus escuta o que está da boca para fora. Então, vai trabalhar com inteligência, com bom senso, com prudência. Tenha essa capacidade crítica de analisar você, porque isso é prudente. E não a capacidade crítica de analisar os outros, porque isso já é imprudência. Então, eles são bem estruturados e bem planejados. E quando querem puxar o tapete de um, ele vem para puxar mesmo, entende? E se você não tiver bom senso e prudência, você vai de tapete afora. Quantos livros você não vê que André Luiz fala, o Manuel Filomeno fala de espíritas falidos? Aquele livro Tormentos da Obsessão é só disso. Só disso. Espírita que deram com os burros na água. Os mensageiros são 14 primeiros capítulos só disso. Você acha que a gente vai ser diferente? Já mostra que você está sendo fascinado se achar desse jeito, né? Ah, não, mas eu não. Você é uma Maria com as outras, meu filho. Você está sob uma série disso aqui, entende? E é bom você não querer provocar. Se tem uma coisa que eu falo sempre para os meus filhos, é não provoque o mal. Isso é totalmente imprudência. Rapaz, o mal ele tem uma capacidade de profundidade e de ruindade que é admirável. Você pega o livro Memórias, no livro Libertação de André Luiz, no capítulo 6, ele está na cidade das trevas. Ele está onde o Senhor das trevas está lá. Eles têm os juízes das trevas lá. Mas quando eles vão julgar, eles materializam entidades piores do que ele, que não tem condição de ser visível nem nas trevas. Calcula lá o que é isso. Eles se concentram, entram em harmonia um com o outro, fornece fluido e materializa aquelas três entidades. Que vai julgar por grupo aquelas entidades que estavam lá para ser avaliadas por eles. Aí você vai afrontar o mal, poderoso do jeito que é. Todo mundo acha bonito, quando chega no final do livro, a Matilde absorver fluido do Gúbio, que é o orientador que está escrevendo o livro junto com Kardec, para poder Matilde se materializar e ser visível. É lindo, todo mundo viu isso no livro. Mas será que viu os trevosos fazendo a mesma coisa? Então tenha muito cuidado, gente. Seja prudente. Seja humilde. O humilde consegue ser prudente. O humilde consegue ter bom senso. Agora, quando começa a faltar bom senso e prudência, não é humildade que você está tendo, é orgulho, é prepotência, é soberba. Não vá atrás disso. Porque eles sabem trabalhar. Eles nos conhecem a fundo. Ao lado deles tem toda a espiritualidade inferior que conviveu com você. Sabe Deus em quantas encarnações. Em quantas encarnações, que não dá para saber. Eu te dou um exemplo prático daqui. E que não é demais falar. Que a Maria Helena sabe, o Rangel sabe. Guilherme, a gente conseguiu ver 4 encarnações anteriores dele. Era 4 grupos de espíritos que estavam ali o tempo todo. Irmão nosso que trabalha aqui junto com a gente. E
Você acha que você é diferente? Ah, porque ele está resgatando. Aquilo ali é fim de resgate do Guilherme já. Entendeu? A gente não. A gente tem muita coisa que a gente não sabe nem da penúltima encarnação. Da outra sabe, que estava pagando um pouco, mas da penúltima, não. Então, vamos ter um pouco de humildade. Vamos respeitar aquilo que a gente não conhece nem tem capacidade de avaliar. Porque você pode dizer que você conhece alguma coisa do mundo espiritual? Com esses flashes apenas de André Luiz. Olha, esses livros de André Luiz são tão filtrados, mas são tão filtrados, que, vou dar só esse exemplo. No livro No Mundo Maior, tem um capítulo lá que é fantástico e belíssimo, que é sobre sexo. Se quiser aprender alguma coisa de sexo, vai estudar aquilo lá. Pois aquele capítulo lá, Emmanuel reviu antes de publicar e tirou 30% daquele capítulo. A humanidade não tem condição de absorver isso que você está dizendo. Tira e vai tirando. Aí você vai dizer que conhece o mundo espiritual. Todos nós que temos traumas imensos na esfera da sexualidade. É a primeira das pseudo-legítimas verdades. Todo mundo deve nisso aí. Não tem um que não deva. E aí? Como é que fica a coisa? Você é santo desse jeito para afrontar isso? Para com isso, tenha bom senso. Essas 4 pseudo-legítimas verdades são falhas humanas em todos nós. Não tem um que não tenha. Foi analisado antes de Cristo e depois de Cristo. Não tem um que não tenha. Então, sexo, narcisismo físico, moral, entende? Poder e dinheiro, está aí, ó, nadando de braçada. E veja o reflexo da humanidade. Do jeito que ele falou aqui, não só individual, mas coletivo. Vê a beleza que é do progresso coletivo da sexualidade aqui no Brasil. Vê o progresso coletivo do narcisismo. Como está indo, o que mais vende é, você vai ficar bombado em 15 dias, e nego vai lá e acredita e compra. Toma isso que melhora, e nego tendo AVC, tendo infarto, porque está tomando hormônio de cavalo, porque fica... Gente, vai ver o que é o poder, vai ver. Vê o Supremo Tribunal Federal, nosso, ali é o poder. Tem corrupção maior do que aquilo lá dentro? É preciso falar do dinheiro, gente. Temos já uma dívida aí de 177 bilhões, nos terminou o ano. Então todo mundo aplaudindo. Então é nisso que você vê isso aqui, ó, então é coletivo. Então a gente tem que ter olhos para ver. Tenha muito cuidado com isso, porque eles estão aqui, são astutos, sabem planejar e são bem estruturados. E quando puxa o tapete, ele dá um jeitinho de voltar o tapete para o canto. Não foi assim que fizeram com a gente? Não botaram o tapete de volta, onde ele não está aí? Vai reclamar de quem? Por quê? Porque a gente não soube ter bom senso nem prudência para entender essa estrutura, esse planejamento, e caímos nas armadilhas astutas dele. E está aí a confusão, estamos mergulhados e somos responsáveis, todos nós somos. Não interessa, todos nós somos responsáveis. Paciência. Então é assim que acontece, mas falta para eles, que ele fala aqui, é a elevação moral. Lembra da definição de moral? É a parte da filosofia que estuda a conduta, comportamento. Sabe o que é comportamento? E deveres, que são obrigações morais, que a pessoa tem para consigo e para com o próximo. Uma pessoa que tem um comportamento que não é adequado, seja ele qual for, falhou moralmente. Se falhou moralmente, quem é que está do lado dele? É espírito bom? Não é. Qual é o teu comportamento diante da sexualidade? Qual é o teu comportamento diante do narcisismo? Do poder, do dinheiro? Quais os deveres que você está praticando do ponto de vista da sexualidade? Do ponto de vista do narcisismo seu? É assim que você tem que procurar enxergar. Porque a gente fala aqui que é do ponto de vista moral, será que entende essa palavra moral?
E sim, entende? Será que sabe aplicar na sua vida e na vida daqueles que convivem contigo? Porque tem que ter muito cuidado. O espírito fascinado, qual que é a conduta dele? É de um espírito exaltado. Entendeu? O espiritualidade cuida de tudo. Você faz o que quiser, entendeu? Eles cuidam. Falando, não, mas bota ciclano para fazer, a espiritualidade está cuidando. Vai fazendo. Vamos montar isso, vamos, quem vai fazer? Não, qualquer um faz, a gente vai lá, junta, aí faz um grupinho assim, sabe? Um completa o outro. Não. Isso não é estruturado. Então, a semana que vem a gente continua a partir dessa. Mas eu gostei das perguntas. Pergunta séria. Foi uma coisa muito prática, muito visível. Falei, um pouquinho de conhecimento eu já consegui ter. Semana que vem a gente continua. Muita paz. Façamos nossa prece pelos amigos que ainda não conquistamos. Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular os amigos que ainda não conquistamos. Bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles, fazei que eles brilhem diante dos olhos no raio da esperança, e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abris o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurar, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazer-lhes compreender que por seus esforços podem ir encontrar a duração dos seus problemas. E Deus, em sua bondade, nos deu o entendimento da fraternidade, e que nos fortaleça para preservarmos juntos nas boas resoluções. Que essas palavras repassadas de benevolência possam suavizar-lhes as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda a felicidade. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um momento de estudo. Obrigado por tudo, Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que teu